Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Coloque sua mão em cima dessa palavra aí, por favor. Feche teus olhos e só me escute. Repete comigo assim essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, me escolhe para guerrear esta guerra, para batalhar esta batalha. Eu creio, tenho certeza que o Senhor nos dará vitória. Senhor, nesta noite, eu vim apresentar a causa que se levantou na minha vida. Eu sei, o Senhor também sabe. E nesta hora, peço eu que a tua mão se estenda em minha direção, porque através da minha fé, eu entregarei o que se levantou contra a minha vida nas tuas mãos. Diga, pela fé, eu entrego, eu confio e eu espero. Eu entrego, eu confio e eu espero. Quem crê, diga amém. As mãos levantadas de Moisés. A batalha comandada por Josué. Duas coisas distintas e ao mesmo tempo parecidas. 3 pessoas no monte e um exército embaixo dele. Moisés liderando a oração. Josué liderando a batalha, liderando a guerra. Isso me dá a entender, e eu quero que você entenda, que ninguém consegue vencer luta só lutando. Ninguém consegue vencer guerra só guerreando. Ninguém consegue vencer batalha só batalhando. Então, Moisés, ele sobe ao outeiro, ao monte, e ele ergue as mãos em direção ao céu. E ele ordena Josué que escolha homens para guerrear contra Amaleque, que era o inimigo. Trazendo essa história para nós no mundo de hoje. Nós travamos uma batalha constantemente, diariamente. E nós esquecemos que nós não vamos vencer nenhuma guerra só guerreando. Sem as mãos levantadas. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Então veio Amaleque. Quando? Quando que Amaleque veio? Depois de experiências de vitória do povo de Israel.
Então veio Amaleque. Quando? Depois das experiências de vitória do povo de Israel. Amaleque veio contra os israelitas, povo de Deus. Satanás gosta de atacar depois de termos recebido bênção de Deus. Você já reparou que depois que a gente recebe algo, a gente relaxa? Você já reparou que quando as coisas começam a se dar bem na nossa vida, a gente relaxa? Você já reparou isso? Se não reparou, repara. Quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a caminhar, quando a porta começa a abrir, quando Deus começa a abençoar, a tendência é o povo relaxar. E o diabo, sabendo disso, por ser astuto e sagaz, ele vem nessas horas. Quem passou por isso? Eu vou falar aqui uma criatura que passou por isso. Presta atenção para você ver que a coisa não é brincadeira como a gente pensa. Muitos pensam. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem falou para quem isso? Deus falando para quem? Para o filho dele, Jesus. Eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho, em quem me comprazo. A seguir, quer dizer, logo em seguida dessa frase de Deus, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 3,17, capítulo 4, versículo 1. Logo em seguida, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Então presta atenção, porque a coisa não é brincadeira. Tem gente que acha, irmãos, que vai se dar bem na vida e nunca vai passar por adversidade, por dificuldade, por problema. Tem gente que acha que a vida é um mar de rosa. Tem gente que acha que todo mundo é bom. Tem gente que confia em tudo, em todos. E a palavra de Deus, ela nos dá todas as referências. A palavra de Deus, ela nos dá todas as instruções que nós necessitamos. E por que eu estou falando isso? Quando que Amaleque foi até o povo de Israel? Quando eles tinham experimentado vitórias. Então nós não devemos baixar a guarda. Moisés com as mãos levantadas significa vigilância. Significa o quê? Significa nunca deixar de lado Deus. Significa o quê? Mãos levantadas significa crente vigilante. Significa o quê? Não tem como uma coisa ser sem a outra. Moisés orou, não orou? As mãos levantadas para o céu. Não estava, mas lá embaixo estava Josué e os escolhidos na guerra, na luta, na espada. Quem está entendendo, diga. As coisas não é assim, do jeito que a gente pensa. É orar, orar, orar e acontecer do nada. As coisas não é assim. Nós temos que orar, mas também temos que ir para a batalha. Nós temos que orar, mas também temos que guerrear. Temos que orar, mas também temos que saber que logo após virá as circunstâncias que irão provar as nossas palavras na oração. A igreja precisa entender isso para não ser pega de surpresa, porque hoje os crentes estão assim, ó, perplexo. Pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. As coisas
estão se levantando. As dificuldades, é tudo ao mesmo tempo, e tal, e tal, e tal. Irmãos, por isso que nós temos que conhecer a palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra. Por isso que nós temos que estar com a mão levantada. Mão levantada significa ler a Bíblia, significa o quê? Mãos levantadas significa meditar na palavra de Deus, significa o quê? Mãos levantadas significa orar, significa o quê? Mãos levantadas significa jejuar, significa o quê? Cabe a mim, como pastor da igreja, estar intercedendo pela tua vida de domingo a domingo. Olha para frente. Cabe à igreja estar intercedendo pelo povo de domingo a domingo. Quem trabalha fora aqui, levanta a mão. Eu estou orando por você de manhã, de tarde, de noite. Quem trabalha aqui até às 18 horas? Eu estou orando por você. Eu não sei se você sai de carro, eu não sei se você vai de metrô, de ônibus, ou de bicicleta, ou de moto. Mas às 18 horas, eu levanto minhas mãos e digo: Senhor, nesse momento tem gente saindo do trabalho. Está no trânsito, está na estação do metrô, ou está numa parada de ônibus, está dentro do ônibus, está na pista. Oh, meu Deus, guarda aí, meu Pai. Que essa pessoa chegue em paz até a casa dela. Mas nesse momento que eu estou orando, você pode estar numa situação ruim, negativa. Nesse momento que a igreja intercede, você pode estar passando por uma situação, né, de tristeza, de abatimento. Mas o bom é que você vai prevalecer. É que você vai vencer. Está entendendo? Diga. O que Amaleque foi para Israel, a nossa carne é para nós. O que eu falei? Fala para quem está do seu lado aí. O que Amaleque foi para Israel na época, a tua carne é para você hoje. Aqueles desejos carnais, maliciosos, sabe? Aquelas vontades de pecar, não sabe? Aquele desejo enfreado de fazer o que é errado. Aquela vontade de agradar mais a carne do que a Deus. O que Amaleque foi para Israel na época, a carne é para você hoje. Para nós hoje. A vitória sobre Amaleque foi resultado de oração fervorosa. Agora essas oraçõezinhas que a gente anda fazendo, olha para mim. Essas oraçõezinhas que a gente anda fazendo hoje, não está passando nem do céu da boca. A batalha que a gente anda travando hoje, e a oração que a gente anda fazendo. Então, a batalha todo mundo aqui tem e sempre terá. Não desanime, não se iluda, achando que você está na igreja, não vai acontecer nada, pelo contrário, aí é que vai acontecer. Mas cabe a cada um de nós sabermos que as mãos têm que estar erguidas e a batalha tem que estar tendo continuidade. Tem que ter, não adianta correr dela, não adianta fugir dela, não adianta, você tem que enfrentá-la, mas antes, saiba que Josué só prevaleceu quando Moisés estava com as mãos levantadas. Quer ver? Acompanha na Bíblia. 17:11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha para cá agora, por favor. Irmãos, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado, procurando defeito, erro, falha. Não adianta a gente ficar procurando aonde estão os erros. Não, a Bíblia, igreja, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus, ela fala do Espírito Santo,
ela fala da criação, ela fala dos planos de Deus, desde o início. Desde o início. Então a Bíblia, ela tem que ser cumprida. E para que haja vitória, tem que haver oração fervorosa. A bênção da intercessão. Enquanto Moisés orava, Israel vencia. Tem que haver intercessão. A igreja, eu tenho que orar pela tua vida. Tem que interceder pela tua vida. Saiba que aonde você estiver, tem uma oração sobre a tua vida. Seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja no fim do dia, seja no início dele. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Diga comigo, meu Deus, pela fé, eu recebo esta palavra. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sabe o que significa isso? Olha para mim. Tem gente que trabalha porque tem medo de passar fome. Tem medo de passar necessidade. Tem gente que não é fiel no seu dízimo, nem na sua oferta, porque tem medo de fazer falta. Tem gente que tem medo de fazer alguma coisa e dar errado. Mas quem está na batalha, quem está debaixo da potente mão do Senhor, não precisa ter medo. Precisa ter medo. Olha para mim, irmãos. Não vai faltar. Teve uma mulher viúva. Estou terminando, ó. Olha para cá. Tem uma mulher viúva que estava padecendo necessidade, fome. Ela estava indo pegar lá uns gravetos para fazer um fogo, porque ela só tinha um pouquinho de cada coisa para fazer uma porção de alimento. Só para aquele momento. E aí o profeta chegou lá e disse assim: a senhora pode me arrumar um copo com água? Ela foi lá de prontidão e deu o copo com água. Aí ele disse: a senhora pode me arrumar um pedaço de pão? Ela disse assim: Senhor, eu estava justamente indo procurar um graveto para fazer um fogo, para fazer um alimento para mim e para o meu filho, e depois morrer, porque só tinha aquilo. Aí o profeta virou para aquela viúva e disse: vá fazer o que a senhora iria fazer, mas quando estiver pronto, traz primeiro para mim. Olha para mim, igreja. Eu estava conversando com uma pessoa que ela é dizimista. Aí ela disse assim: pastor, está acontecendo tudo na minha vida, financeiramente falando, eu estou numa luta tremenda. Agora mesmo, pastor, o banco está de greve, mas eu fui lá, saquei, e aí eu dei um pouco para a igreja e fiquei com um pouco. Eu falei: aí é que está o erro. Ela disse: ué, por quê? Porque era para a senhora ter dado primeiro para a igreja, não para a igreja, porque ninguém entrega nada para a igreja. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro.
Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Aí ela disse assim, mas pastor, eu levei a maior parte para a igreja e fiquei com a outra. Eu disse, mas Deus ou é ou não é, irmão. A fé funciona quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. E pastor, então eu tenho que aprender essa fé aí, porque eu não tenho não. Eu falei, pois é, o dia que a senhora aprender, a luta acaba. Olha para mim, igreja, como é que está você? Se as mãos estiverem levantadas, acabou, meu irmão. A batalha é vencida por mãos erguidas. Não tenha medo, não tenha medo. Vira para quem está do seu lado e diga, não tenha medo de se lançar a Deus. Diga, não tenha medo.